Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, na igreja eu já ouvi o termo "a casa do meu pai tem muitas moradas". Eu queria saber a sua versão dentro do universalismo de o que seria isso. Oh, meu Deus do céu. Do universalismo é o seguinte: o universalismo não tem uma versão, querida. Você tem que entender isso. O universalismo, eu não posso falar assim, olha, Jesus quis dizer, a Bíblia, Deus quis dizer que isso significa quantidade de planetas. Não, isso significa o céu ali da coisa. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu fizer isso, sabe o que está acontecendo? Eu estou pegando e falando assim, eu sei o que Deus quis falar. Eu sei o que Deus quis falar? Meu filho, ninguém sabe o que Deus quis falar. Deus nunca falou claramente com ninguém, moço. Tudo que ele vai falar é tudo em via de parábola, é tudo uma mistureba que você não sabe para onde vai. Então a gente não sabe se é para cá, se é para lá, como é que é. Então, dentro do universalismo, eu falaria para você, é todas as versões que existem. Certo? Então, vamos tentar verificar possibilidades e jamais verdade absoluta, porque no universalismo nós não nos travamos em uma versão. Nós acreditamos um pouquinho mais ou um pouquinho menos, conforme cada um quiser acreditar. Certo? Porque você não tem que ser igual a mim e eu não tenho que ser igual a você. Você é você, eu sou eu e todos nós estamos numa evolução linda e maravilhosa. Vamos lá, dando sequência aqui. A casa do pai tem muitas moradas. Vamos lá, casa do meu pai. Casa. E fala que é a casa de Deus. Bom, normalmente... Vamos separar essas duas coisas aí. Vamos lá, presta atenção. Casa. A casa é um lugar de moradia, certo? De morada, moradia. Moradia. A moradia significa o quê? Mora. Lugar aonde nós ficamos por algum tempo. Moradia. Então, a casa do meu pai tem várias moradas, vários lugares para eu ficar, me alocar, habitar por algum tempo. Esse é o significado de moradia. Tem várias moradas e tudo mais. Muito bem. Dentro disso, eu posso afirmar que o planeta Terra, ele é uma moradia. Dentro do planeta Terra, quiseram construir uma casa para Deus. Ele se chamou Templo Salomão. Só que tem um detalhe. Antes do templo do Salomão, Deus habitava em uma tenda, que dentro dessa tenda tinha uma arca, que chamava Arca do Acordo. Olha só a situação. Vamos lá. Presta atenção. Meu querido, se você quiser entender ao pé da letra casa de Deus, então você está ferrado. Porque você pode morar dentro de uma caixinha. Você mora dentro de uma caixinha, rapaz. Tem uma caixinha lá e dentro dessa caixinha tem dois anjos protegendo ainda. Porque tinha um desenho de 2 anjos em cima dela. Mas é de ouro, né, professor? Tudo bem, mas uma caixinha. Tenta se imaginar você dentro de uma caixinha. É mais ou menos um passarinho dentro de uma gaiola. Seria muito burro. Desculpa, me perdoa falar isso daí. Mas seria muito burro eu querer imaginar
que o Espírito de Deus vai habitar dentro de uma caixinha e vai ficar ali. Um Deus que construiu o planeta Terra inteiro, ele vai se reduzir ao tamanho de uma agulha e entrar dentro de uma caixinha minúscula, o tamanho de um grão de areia, se eu comparar com o próprio planeta Terra inteiro. Mas, professor, você não pode falar isso, professor, isso é uma heresia, professor. E eu falo o que eu posso falar. Porque dentro do universalismo a gente tenta trazer o racional e a lógica. Se os humanos criaram essa loucura dentro da cabeça, o problema é deles. Mas, professor, a gente vê na Bíblia, fala que é a casa dele, professor. Falava lá, estava lá, Deus estava lá com eles e tralalá. Sim, estava a representatividade de Deus. Tanto é que era a arca do acordo e não a arca casinha de Deus. Quando Salomão pegou e falou que queria construir, na verdade não foi o Salomão, foi o pai dele, o rei Davi. Quando o rei Davi falou que quis construir uma casa para Deus, e Deus falou, olha, você não vai poder construir minha casa porque você, meu filho, tá com a sua mão, tá cheia de sangue aí, você tá impuro até os cafundé do Juda. E quem vai ter que fazer isso tem seu filho Salomão. Beleza. Salomão foi e pediu alguns conselhos, falou, ó Deus, me fala como que você tem que ser. Aí Deus passou todas as coisas, é tanto de altura, é tanto não sei o que, usa esse material, faz assim, faz assado. Deus passou tudo, professor? Passou, filho, passou tudo. Ele foi falando tudo o que precisava ser usado. Nossa, pois é, nossa mesmo. E aí eles construíram uma casa para Deus. Por quê? Veja bem. Não significa que Deus ia morar no templo de Salomão. Mas quando Deus viesse ao planeta, ali ele poderia se repousar. Professor, mas que raio que é esse? Como que Deus vai repousar? Ah, professor, você está doido. Meus queridos do céu, do céu, do céu. E Deus fez o planeta em 6 dias e no 10º descansou. Por isso que eu falei, repousou. Se ele descansou, meu filho, no 7º dia, quem sou eu para não descansar no 7º dia? Eu fico vendo um monte de gente aí que está fazendo um monte de coisa. Até Deus cansou no 7º dia. E eu vou falar um negócio para você, rapaz. Eu ando cansando no primeiro dia, eu já estou cansando, rapaz. Pensa. Mas como que eu estou longe de Deus, rapaz. Trabalhar um dia já fico cansado. Os vagabundos de plantão vão adorar esse vídeo. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. A casa do meu pai tem várias moradas. Então eu quero que você entenda o seguinte: você pode ter N interpretações. Eu estou passando para você N interpretações. Professor, eu poderia então falar que a casa do pai são uma vila espiritual, tipo nosso lar? Pode, você pode falar. Só que é o seguinte, eu vou explicar uma coisa para você. Um espírito não precisa de teto, porque no céu não chove. No céu não vai fazer chuva, não vai bater vento, vai ficar com frio, com calor. Então, para que eu vou ter uma casa? Nós, humanos, construímos casas para proteção. Se eu estou no céu, para que eu vou ter proteção? A casa foi construída para isso, para proteção, para chuva, para sol, para bicho não entrar, para um monte de coisa. Só para isso, porque se não fosse por isso, a gente estava vivendo na rua, saia andando, parava na rua e dormia ali. Não é. Então, eu acredito que, da mesma forma que nós olhamos para os céus e vemos infinitas estrelas,
foi essa conotação que o nosso querido que falou, fez essa frase. Na casa do Pai tem muitas moradas, nosso querido Jesus. Ele quis dizer que não se preocupem em ficar olhando para ver se vai ser 100 mil, 144 mil que vai ser salvo. Não fique se apegando se vai ser 144. Não, filho, você não tem que parar nisso. Quando ele pegou e falou alguma coisa como poucos serão salvos e fez uma referência nos 144 mil, foi porque são poucos os que vão de fato evoluir sem precisar voltar a reencarnar. Então, é tipo assim, de cada 100 no processo de encarnação, reencarnação, encarnação, reencarnação, encarnação, reencarnação, coloca aí, vou chutar o balde, 1%, 3%, 3% são os que conseguem sair do planeta Terra e ir para Deus, na casa que Deus vai alocar lá em outro lugar. Só que tem um porém. Quando acabar o projeto Terra, pode ter certeza que todo mundo vai ser realocado na vossa casa, porque na casa do papai realmente tem muitas moradas. Cada um volta para o seu planeta e volta a fazer as suas coisas que tem que fazer, e cada um vai ter a sua evolução. Porque a mistureba que está aqui, logo logo começa a ser separada. Terminou o processo, a gente vai saber quem que vai para o próximo ano da escolinha e quem que repetiu a escolinha. Outras turmas, outro ano, e assim que funciona. Meus queridos, espero ter respondido um pouquinho. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso às informações, poder estudar e evoluir espiritualmente. Isso é um gesto de caridade e de amor. E deixe o joinha, o like, para ajudar a gente aqui, tá? E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e evolua conosco. Que Deus nos abençoe. Namastê.